Estamos direto da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Café com Letras. E quem nos brinda com a sua presença é o médico metabologista Francisco Karkoff, aqui tratando da obesidade, um assunto que sempre chama atenção e mal ou bem perturba a todos de uma forma ou de outra. Desafiando a obesidade, gula ou distúrbio metabólico. Nascemos para ser gordos? Sim, mas não quero. Essa já é a provocação do título do livro. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui para esta troca de ideias e ideias em que vai haver a instigação, a provocação, e é o conteúdo do livro que vai poder exercer informações e que vai certamente fazer com que as pessoas pensem a respeito desse tema que representa no mundo inteiro hoje uma verdadeira epidemia e que felizmente tem caminhos para que a gente, trilhando esse caminho, possa se afastar da obesidade, se ver livre da obesidade e percorrer um caminho de saúde. Dr. Karkoff, eu apresento o senhor já como metabologista e lendo aqui. Geralmente as pessoas não se apropriam muito dessa área da metabologia. As pessoas quando estão com problema de peso, alguma coisa ligada à alimentação, costumam procurar um nutricionista, né? E como é que funciona nessa área? Porque quem puder ler o livro, vê que o senhor vai muito além do que só uma mera educação alimentar. Nós estamos aqui problematizando aspectos culturais que levam as pessoas à obesidade. Temos também o caráter genético, é uma porção de fatores com os quais o senhor trabalha para daí sim chegar na consequência final, que é a reeducação alimentar. Então eu gostaria que no primeiro momento o senhor já nos detalhasse, sim, qual é a diferença que tem entre aquela reeducação alimentar clássica que acontece, corta açúcar, corta glúten, come mais salada, menos gordura, para a metabologia mesmo, cercando de todos os fatores que é o seu objetivo aqui no livro. Então, como eu trabalho há muitos anos na área de metabologia e como eu também trabalho há muito tempo com a reorganização corporal, eu venho observando de muito tempo que o desvio corporal que conduz o indivíduo à obesidade muito pouco tem a ver com a gula e que, a mais das vezes, essa gula ela é promovida por desvios metabólicos, de tal sorte que, uma vez fazendo o inventário metabólico, este desvio metabólico ele patrocina a gula e essa gula vai trazer a distorção corporal. Ora, feita a correção das distorções metabólicas, a gula vai embora e com a correção dos hábitos, com a reorganização do modelo de postura do indivíduo e esta reorganização da postura de vida do indivíduo, isto tem um termo, se chama fenótipo, que é o modelo de vida da pessoa. Este modelo de vida da pessoa vai amordaçar todo o desvio de conduta que vai possibilitar, com uma nova conduta alimentar, com atividade física, construir um belo modelo de vida, de tal sorte que a pessoa possa ter um modelo corporal que afasta-o da obesidade. Então a gula, a rigor, muito pouco tem a ver com a obesidade. O que o senhor fala em última análise é, daqui a pouco, pelo
se eu estou usando os termos adequados, se não estiver, o senhor sempre me corrija sem maiores problemas. Mas vocês fazem um mapeamento, então, sim, é um inventário de pré-condições ou de componentes genéticos, para daí depois ir no último ponto, que é a questão comportamental, dos hábitos, enfim. Sim, porque se não vejamos, o indivíduo é guloso, mas ele é guloso, ele é convidado a comer doces. Já tem componentes celulares, digamos assim, para isso. E isso, por que ele é convidado a comer doces? Porque de repente ele tem uma insulina muito alta, ele tem um cortisol muito alto, ele tem uma leptina muito alta, ele tem uma hiperglicemia muito alta, ele tem um distúrbio da função da glândula da energia que está totalmente desviada da sua função, que é a tireoide, e a correção destas distorções vai reabilitá-lo a ter uma vida funcional que, somada à reeducação alimentar, somada à atividade física, somada a um sono adequado, ele vai poder ter novamente uma vida feliz. E eu até digo que já lá na antiguidade se dizia, que Aristóteles dizia, que você é o que você come. E eu digo, você não é só o que você come, você é o que você dorme. Porque quem não dorme não emagrece. Uma pessoa precisa dormir muito bem para que possa vir a ter condições para emagrecer. Então há um somatório de reeducação para que a pessoa tenha condições de ter uma vida orgânica adequada. Então tem o ciclo circadiano que precisa ser considerado. Então tem muitas coisas que precisam ser consideradas. Então eu digo que o desafio da obesidade precisa ser encarado de uma maneira abrangente, mas ela está aí para ser desafiada e ser derrotada. O senhor traz alguns números já na largada da obra, e eu propositadamente deixei marcadinho aqui. Por exemplo, conforme a Organização Mundial de Saúde, nós já temos aí em 2015 2,3 bilhões de adultos com sobrepeso e mais de 700 milhões com obesidade. Seria basicamente assim, 3 a cada 10 habitantes da Terra sofram com isso. Aí nós já estamos superando a casa dos 2 bilhões de pessoas. E aqui a Sociedade Brasileira, melhor dizendo, de Cirurgia Bariátrica, 51% da população brasileira já tem sobrepeso ou obesidade. Quer dizer, são números alarmantes aí que se trazem, que as pessoas não têm a real dimensão. E aí eu gostaria que o senhor detalhasse nesse sentido, porque a obesidade sempre é aquela figura assim que a pessoa vê, o sujeito está deformado, o sujeito pesa 100, 200 quilos, é sempre aquela figura assim ao extremo. Mas muitos casos, é o que o senhor dá a entender aqui, às vezes a pessoa já está numa situação de sobrepeso ou obesidade, mas a aparência ainda não é tão gritante como costuma se notar. Então, em que momento acende o sinal amarelo, assim, que o sujeito deve tomar cuidado para não precisar enfrentar uma situação extrema? Como o senhor coloca aqui também, não é tão alto o índice daqueles que conseguem recuperar, digamos assim, a forma, como se fala grosso modo. Na atualidade, as pessoas estão bem mais voltadas para ter qualidade de vida. Hoje as pessoas estão sim mais direcionadas a ter qualidade de vida. E qualidade de vida não é difícil de ter, mas há que ter um certo egoísmo em torno de si. E esse egoísmo em torno de si implica em ter atenção consigo. E esta atenção consigo implica em ter
um ponto de partida, e este ponto de partida implica em ter um inventário metabólico, com exames que identifiquem o seu estado orgânico. Como saber a sua situação sem ter exames do seu funcionamento metabólico? Como é que eu vou saber o meu estado se eu não sei o meu funcionamento da glândula da energia? A triiodotironina, a levotiroxina, o hormônio estimulante da tireoide, as enzimas metálicas que priorizam e permitem com que a tireoide funcione bem, que a insulina funcione bem, que todos os demais elementos funcionais do nosso organismo funcionem bem. Então, não consigo imaginar uma pessoa tendo saúde sem saber como é que funciona a sua insulina, os seus hormônios funcionem, sem ter os seus valores identificados. Dr. Karkoff, o senhor fala na medida de uma situação preventiva, de um sujeito que ele procure, ou outros especialistas na sua área da metabologia, como vínhamos tratando. Mas e o cidadão comum que está aqui acompanhando a nossa entrevista e pensa assim, bom, mas daqui a pouco será que eu já estou com sobrepeso? Será que eu estou num caminho de obesidade? Aquela situação, daqui a pouco o sujeito tem um peso alto, mas também é alto, né? Então, como ter essa relação assim, estou com sobrepeso, estou a caminho da obesidade, não é bem isso e tal? Mas isso é uma relação muito fácil de ser estabelecida. Qualquer médico, ele tem esses parâmetros de relação de índice de massa corporal, ele é extremamente fácil de ser estabelecido, ele é referenciado durante a formação médica. Todos os médicos, sem exceção, conhecem. Então, índice de massa corporal, relação à altura, não existe dificuldade nenhuma. O perímetro abdominal é extremamente fácil de ser estabelecido. O senhor já começa a colocar no decorrer do livro, por exemplo, momentos em que o MC já ultrapassa a faixa de 30, 40, Sim. Nessa proporção, né, de massa. Aí já identifica o indivíduo como obeso, né? E o sobrepeso, quando o índice de massa corporal é acima de 25. Já a escola inglesa, ela se preocupa, a escola europeia identifica o perímetro abdominal, dando mais importância ao perímetro abdominal quando ele está acima de 25. Então, tem vários fatores de referência a serem estudados. Depende da escola de formação do indivíduo. Mas o importante é que o indivíduo seja analisado individualmente. Claro. Ele seja a pessoa. A medicina não tem como ser feita de massa. Ele precisa ser visto pessoa a pessoa. Ou tem aquela situação, daqui a pouco o sujeito não é obeso, mas tem problema com triglicerídeos, com o colesterol, aquela situação, como o senhor fala, faz um mapeamento, então, o famoso check-up, né? Quer saber como é que está essa situação, tem que fazer aquela bateria de exames e tal, que ninguém se escapa, até nas academias, o pessoal aí que faz academia, musculação, isso tem aqueles momentos de fazer as medidas, os professores lá tem as tabelinhas, dizem, dá uma cuidada aqui, pela minha tabela está um pouco acima e tal. Principalmente quando o senhor fala em medida de abdômen, essa situação toda, perímetro abdominal, sem dúvida. Então acho que o pessoal em casa já vai começar a ter uma noção um pouco melhor, assim, de como verificar. Uma curiosidade que o senhor traz aqui, e aí nós temos no decorrer do livro alguns gráficos, eu deixei até marcado aqui, na página 34, o senhor faz de uma forma didática, conta as histórias, as situações, como nós estamos conversando, mas também exemplifica aqui.
com infográficos. Temos aqui, por exemplo, distúrbios causados pela obesidade. Aí vem uma série de fatores, desde problema de autoestima baixa, psicossocial, que aí nós estamos entrando na questão psicológica mesmo, mas também vai diabetes, que mais? Doenças de pele, doença hepática gordurosa e por aí vai. Então aqui o sujeito já tem uma noção razoável dos prejuízos, né? E um fator interessante que o senhor vai lá nos primórdios, e aí tem aqui uma figura descoberta lá em 26.000 a.C., que hoje está exposta no Museu de História Natural de Viena, na Áustria. Que aqui, como as pessoas podem ver, é quase que uma ode, uma ostentação de uma figura, pois não tem o rosto aqui identificado, mas digamos que seria uma figura feminina com bem acima do peso, né? Isso dando, e aí o senhor se vale dessa figura aqui de uma forma alegórica, no sentido de dar a noção de que desde lá dos primórdios da pré-história, o homem tende a se deslumbrar e a dar, digamos, como uma figura que está acima do peso, que não é mais o que acontece hoje em dia, mas ao longo do tempo a figura acima do peso foi vista até como alguém que tinha mais saúde, que gozaria de uma condição melhor do que aqueles muito magros. Hoje tem aí a indústria da beleza, não, todo mundo tem que ser seco, como se diz no jargão popular. Como é que o senhor encara isso? Antes da gravação o senhor me dizia, Fábio, nós temos aí componentes genéticos e comportamentais que levam as pessoas, sim, a uma tendência de serem mais gordinhas, de caminharem rumo à obesidade. Nós temos que atuar no contrapé disso. Na verdade, esse é um capítulo em que está intitulado A Ancestralidade Favorecendo a Obesidade. Esse é um capítulo que está devidamente identificado através da bibliografia. Este é um livro que ele é direcionado para a população leiga e também direcionado à população científica, para colegas e todos os indivíduos que se dedicam a cuidar da formação das pessoas que tenham problemas de distúrbios do peso e os leigos que se dedicam e gostam de ter as suas medidas dentro da normalidade. Mas é um capítulo em que o livro todo segue rigidamente a bibliografia. E esse capítulo, a ancestralidade favorecendo a obesidade, ele tem indicações, algumas indicando a origem daquilo que eu falo. E vários autores já caracterizam que de tempos idos, desde períodos ancestrais. Nós estamos tratando de pré-história, basicamente. Né? E depois pelas próprias pinturas. Desde a fase paleolítica, o indivíduo nômade, ele era obeso. As deusas da antiguidade, belíssimas, obesas, naquela ocasião o homem comia o que podia, porque ele não sabia quando é que ele iria poder se alimentar outra vez. Então ele comia o que podia, reservando alimentos, porque ele não sabia quando é que ele poderia se alimentar outra vez. Então, eles eram obesos, realmente. E hoje, quando nós temos aí uma oferta enorme, uma gama enorme de alimentação, há aquele aspecto, por exemplo, estudos mostram, na parte de economia, que populações em uma situação financeira melhor começam a consumir mais proteína.
mas acontece também com carboidratos, vão ter bebidas, chocolates e tal. E mesmo as pessoas que às vezes não têm uma condição financeira tão boa, acabam também tendo acesso, por um motivo ou outro, a congelados, enlatados, aqueles famosos sticks, que o sujeito paga pouco mais de R$1 aí, faz um bife congelado. E como é que as pessoas podem lidar com isso também, na medida que fica fácil o consumo? Tentar também, né, comer alguma coisa mais saudável nesse sentido, porque também, mesmo com dificuldade, o sujeito adquire e acaba tendo sobrepeso. Sobrepeso não é uma situação exclusiva de pessoas com alto poder aquisitivo, né? É nesse sentido que eu gostaria de ouvir o senhor também. Que em dado momento o senhor fala que não teria, nessa linha aí, que não teria muita comida e tal. Nós temos uma produção excedente de comida pelo mundo, o que acontece é uma má distribuição, na verdade. Em alguns lugares sobra e em outros lugares faltam. Há pessoas passando fome, mas não necessariamente por falta de comida. É um problema de distribuição, né? Veja, isso é uma colocação muito interessante, porque quando começou a haver esta epidemia de distúrbio de peso, a França e os Estados Unidos criaram uma força-tarefa para enfrentar esse problema. A França resolveu em um curto espaço de tempo este problema. E os Estados Unidos, a força-tarefa foi dissolvida num curto espaço de tempo, dizendo que era impossível lidar com esse problema. Porque lá nos Estados Unidos é intocável os direitos individuais do ser. Ao passo que na França baixou-se uma lei de que todas as cantinas passariam aos governos federal, estadual e municipal. As cantinas de todos os colégios estariam, a partir daquela data, fechadas e sob o domínio do governo. O que seria comido nas cantinas era determinado pelo governo. Toda a comida trazida de casa era recolhida, era dada a merenda do governo. Federal, municipal, estadual, municipal. E o que sucesse de casa era recolhido ou posto fora. Nossa. E nos Estados Unidos, não. Claro, os Estados Unidos, historicamente, faturam muito. E acabou. Verdadeiras multinacionais, né? Dos lanches rápidos, né? É trash food. E na França, acabou. Come o que o governo determina. Então, veja que é tudo uma questão de educação. E o Brasil caminha nessa linha. O seu livro mesmo coloca que nós temos aí 51% da população brasileira já em condição de sobrepeso ou obesidade, né? Ou quase nisso, né? Nos Estados Unidos, você vai e Nos Estados Unidos é mais até, eu acho, né? A proporção vai ficando ainda maior, né? Maior ainda. Maior, então, né? se vai aos Estados Unidos, você vê um indivíduo andando de motos potentes, e ele não usa capacete. Ele não é obrigado a usar o cinto de segurança, porque lá a lei individual é soberana. Só que o que ele sofrer de acidente ou causar de acidente, ele é responsável. Entendi. Eu quero lhe agradecer, Dr. Karkoff. Nós estamos chegando na fase final do programa. Acho que conseguimos aqui, mal ou bem, tratar, dar uma passeada pelos diversos aspectos com os quais o senhor trabalha. Eu geralmente peço que o entrevistado faça suas últimas considerações livremente. Mas como nós não tratamos até aqui da famosa cirurgia bariátrica, eu gostaria que o senhor encerrasse a sua manifestação tratando desse fator também, que muitas pessoas irresponsavelmente acreditam que fazendo aquele famoso grampeamento do estômago, que se fala a grosso modo, está tudo resolvido. Em muitos casos, o sujeito, não tendo uma reeducação alimentar, reincide e fica tão ou mais obeso do que era antes da cirurgia bariátrica. Também não tratamos muito aqui dos componentes culturais, de preconceito e tal, mas acho que o nosso foco aqui é muito mais
clínico do que necessariamente sociológico, comportamental. Então eu preciso que o senhor, nessas últimas considerações, trate desse aspecto da cirurgia bariátrica, que eu acho que vai interessar muito a quem nos acompanha nesse encerramento. Sem entrar no mérito do benefício da cirurgia bariátrica, ou discutir a validade da cirurgia bariátrica, eu estava no Congresso Mundial de Cirurgia Bariátrica, que ocorreu no Japão há pouco tempo, há 2 anos, e no Japão existem 600 mil obesos mórbidos. Nossa. E o presidente do Congresso, que era um japonês, ele propôs que todo indivíduo no Japão que tivesse um índice de massa corporal acima de 35 recebesse indicação de cirurgia bariátrica. Eu levantei e protestei de modo contundente com a colocação dele, dizendo de uma maneira bem simples e de modo bem objetivo que se todos os blocos cirúrgicos do Japão fossem disponibilizados para a cirurgia bariátrica no Japão, eles não teriam cirurgiões suficientes, nem tempo suficiente para operar todos os obesos bariátricos que tem no Japão nos 35 anos seguintes. De modo que o problema lá seria muito mais de educar os colegas para resolver os obesos do que, ao invés de selecionar aqueles que não teriam condições de reverter, e então operar seletivamente os casos que não têm solução. Então eu digo, indique-se cirurgia bariátrica para aqueles indivíduos que não têm solução de reversão e que tenham optado para a cirurgia bariátrica, reservando-se uma educação muito maior para os colegas que precisam ter um conhecimento muito grande de metabologia para que revertam as pessoas obesas que possam ter proveito do conhecimento de metabologia, de nutrologia, para poder ter uma vida normal, e indiquem cirurgia bariátrica para aqueles que não tenham condição de reverter ou que optem para a cirurgia, porque não há bloco cirúrgico suficiente para a cirurgia. No meu livro eu mostro a cidade de Ribeirão Preto, onde o professor José Ernesto Santos, autoridade brasileira no tema, diz que a cidade de Ribeirão Preto teria de dispensar mais de 30 a 40 anos para dedicar o tempo todo daquela cidade para resolver o problema dos obesos naquela cidade. Então o problema é de espaço físico e de disponibilidade para resolver a excedência de obesos, não de qualidade dos nossos cirurgiões e de área física. Então, mais uma vez, eu quero lhe agradecer, Dr. Karkoff, foi uma honra poder recebê-lo aqui. O prazer foi meu. Conversamos então com o Dr. Francisco Karkoff, ele que nos traz aqui Desafiando a Obesidade, a obra da qual tratamos no Café com Letras. Desta semana fica a dica de leitura e, como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a programação do nosso canal 16. Até o nosso próximo encontro.